galera, Capitão Frank aqui para mais um Nerd Fiction. E hoje, afinal, quem são os donos de Star Trek? Gente, esse é um tema que eu já comentei em vários programas aqui no canal, mas pelo que eu me lembro eu nunca fiz um programa específico para explicar de quem é a propriedade da marca Star Trek, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam, mas por que só o Kurtzman pode fazer Star Trek? Mas o Kurtzman e o J.J. Abrams são da mesma empresa? Por que a Bad Robot fica prometendo? Por que o pessoal que faz Star Trek dos anos 90 não pode fazer? Dá ideias, fazer mais programas? Então vamos lá, gente, eu vou fazer isso aqui desde o começo, tudo bem? Então vamos lá. Gente, Star Trek foi idealizado por um cara chamado Gene Roddenberry. Gene Roddenberry, que é um ex-piloto de guerra, ex-policial rodoviário em Los Angeles, ex-piloto comercial, tá? Teve uma vida aí bastante folclórica, tá? Tudo bem? Ele criou Jornadas Estrelas. Ele tinha se mudado para Los Angeles no intuito de virar escritor, chegou a vender scripts sobre outros nomes, chegou a produzir séries como, por exemplo, O Tenente, e ele ficou muito decepcionado com o sistema de network norte-americano. O sistema de network é comparável à nossa TV aberta. Ele queria mais liberdade criativa do que o sistema de network norte-americano dava. Então ele desenvolveu o projeto Jornadas Estrelas, onde ele acreditava que se ele colocasse as histórias deles num futuro distante, onde os seres humanos iriam para planetas e esses planetas tivessem os temas que ele queria abordar, como preconceito, como Guerra Fria, como racismo, certo, como sexismo e outras coisas, ele conseguiria driblar certo sistema de network norte-americano. E foi assim que em 1964 ele conseguiu, com a ajuda da Desilu Studios, vender o seu projeto de Star Trek. Diga-se de passagem, ele já tinha ido em vários outros estúdios lá norte-americanos nessa época, mas foi a Desilu, a empresa do Desi Arnaz e da Lucille Ball, aí um dos casais mais influentes da época da década de 50 e 60 aí, de Hollywood, certo, que comprou a ideia. Então Star Trek original, o primeiro piloto de 64, o segundo piloto de 65 e a série de 66 foram produzidos pela Desilu. Mas a Desilu era um estúdio que não tinha distribuição. Então a Desilu vendeu Star Trek, certo? Vendeu os direitos de transmissão do Star Trek para um canal chamado NBC. Então quem passava Star Trek na TV norte-americana nos anos 70 era a NBC. E para dona dos direitos de Star Trek era a Desilu. Então a Desilu era, para todos os efeitos, a dona de Star Trek, apesar da criação ser do Roddenberry. Quem comprou a ideia e produziu é Desilu. Claro que o Roddenberry, por ser o criador, certo, ele vai ter direito por lei aos créditos de qualquer coisa na marca Star Trek, residuais e outras coisas, mas, certo, a produção era da Desilu. O que acontece é que em 1966, a Paramount Pictures, um dos estúdios clássicos de Hollywood, foi comprada pela empresa Gulf and Webster. E essa empresa assumiu o controle da Paramount Pictures. Mais tarde, durante a produção, aí ainda nos anos 60, da série original de Jornadas Estrelas, a Gulf and Webster ela comprou a Desilu Studios, fazendo com que Star Trek fosse parar na mão da Paramount. Então, chegando nos anos 70, a dona da marca Star Trek era a Paramount. Tudo bem? Tranquilo? Então a Paramount Pictures era a dona de Star Trek nos anos 70. Ainda nos anos 70, a Paramount decidiu trazer Star Trek de volta em formato de animação. E aí eles contrataram um estúdio de animação chamado Filmation. E a Filmation então produziu a série animada de Star Trek junto com o Gene Roddenberry. Tudo bem? Então, 2 temporadas, série ganhadora do Daytime Emmy, fantástica, que trouxe o elenco de volta. A série animada foi produzida pela Filmation, mas os direitos de Star Trek se mantinham com a Paramount. Mais tarde, certo, a Paramount decidiu fazer uma sequência
de Star Trek, que seria Star Trek a fase 2, que depois se transformou no filme de 79, que foi produzido pelo Roddenberry e pela Paramount, tudo bem? Então, só Paramount, nesse ponto, os anos 70, 80, é tudo Paramount que está produzindo Star Trek. Os filmes fazem sucesso, vamos ter várias sequências dos anos 80, todos sendo produzidos diretamente pela Paramount Pictures, tá? Agora, o que acontece é que, na metade dos anos 80, a Paramount Television viu que Star Trek estava em alta, estava dando muito certo e decidiram trazer de volta para a televisão. Então a Paramount começou a produzir a Paramount Television, que é da Paramount Pictures, Paramount Television, são divisões internas da Paramount. A Paramount Television decidiu produzir Star Trek, a nova geração, junto com o criador Gene Roddenberry. Então tá aí, a Paramount nos anos 80 se mantém produzindo. Mas, em vez de ir para o canal NBC, eles decidiram fazer com uma companhia parceira, que era a CBS, companhia irmã aí da Paramount, para distribuir pelo sistema Syndication, que não é um sistema que pode passar no network tranquilamente, mas que também podia passar livremente por vender por canais menores espalhados pelos Estados Unidos. Então, Jornada das Estrelas, a nova geração, passou pelo sistema CBS de Syndication, assim como a série original já passava aí no sistema de Syndication desde os anos 70, tudo bem? Enquanto isso, os filmes continuaram sendo produzidos pela Paramount Pictures e a série A Nova Geração e depois Deep Space Nine sendo produzido pela Paramount Television. Depois do falecimento do Gene, quem assumiu o comando aí foi o Rick Berman, que trabalhava lá para Paramount Television e assumiu aí então o comando da franquia. Nos anos 90, tudo bem? A Paramount foi comprada por uma empresa chamada Viacom. Então a Gulf Webster foi adquirida pela Viacom e a Viacom se tornou a dona da Paramount. Porém, a marca Paramount, por ser muito mais forte que a marca Viacom, era que mandava. Do mesmo jeito que a marca Paramount era mais forte que a marca Gulf Webster. Então, o grande nome sempre é Paramount, apesar que a Paramount vai mudando de empresa, que é a dona. Então, a Viacom assume aí nos anos 90 a Paramount. Nessa época, os filmes saíram da série clássica e a partir de 94 passaram para era nova geração dos filmes. E o produtor da Paramount Pictures, que foi chamado para comandar os filmes, foi o Rick Berman, que já produzia as séries na TV. Então toda a equipe da Paramount Television assumiu a produção dos filmes de Jornada nas Estrelas nos anos 90, tudo mediante Viacom. Então nos anos 90, a Star Trek continua sendo uma propriedade da Paramount, só que dessa vez, em vez de Gulf Webster, Viacom, mas continua a propriedade da Paramount, tudo bem? A Viacom era a dona da Paramount, mas Star Trek é da Paramount. Beleza? Muito bem. Acontece que a Paramount decidiu lançar o seu próprio canal aí na metade dos anos 90, um canal de TV a cabo chamado UPN, United Paramount Network. E para isso eles queriam uma série de Jornada das Estrelas. Nos anos 90 a Jornada das Estrelas estava no pico, certo, da sua popularidade, certo? Eles queriam uma série de Jornada das Estrelas para ser o carro-chefe, para ser the flagship, para ser a bandeira, o mastro desse novo canal de TV a cabo, a UPN. E então o Rick Berman e a equipe da Paramount Pictures desenvolveram Star Trek Voyager e mais tarde, quando ao final da 7ª temporada de Star Trek Voyager, desenvolveram Star Trek Enterprise. Tudo para chefiar aí o canal UPN. O problema é que o canal UPN sempre foi um canal fraco, nunca chegou a desenvolver. Era um canal que era zoado constantemente aí na mídia por não ter uma grande programação, o que machucou e muito a popularidade de Star Trek Voyager e principalmente de Star Trek Enterprise, conforme o pessoal foi vendo que o canal da UPN era um canal fraco, e isso prejudicou demais a Star Trek. Nos anos 2000, a Paramount estava sob o comando ainda da Viacom, mas quem mandava na Viacom era uma empresa chamada National Amusements, certo? E o chefe da National Amusements, que era o Sr. Headstone, decidiu ninguém sabe exatamente, e sinceramente ele deu um movimento errado. Enquanto as empresas nos anos 2000 estavam se juntando, ele decidiu separar a Viacom. A Viacom nessa época era dona tanto da Paramount quanto da CBS Television, tudo bem? E
todos os direitos de distribuição de Star Trek para a televisão acabou indo parar na mão da CBS, porque quando ele separou a Viacom, a Paramount ficou encarregada de fazer filmes e a CBS ficou encarregada de fazer séries, o que dividiu aí Star Trek Enterprise, que era feito diretamente pela Paramount Television, foi parar na mão da CBS. E o presidente da CBS, que era o nosso amigo Les Moonves, que notoriamente é famoso que esse animal mal sabia a diferença entre as marcas Star Trek e Star Wars, e que quando Star Wars foi rebutado lá em 2015 pro cinema, ele chegou a perguntar para os executivos dele por que ele não estava recebendo cheques residuais da propriedade intelectual dele, que era Star Wars, quando a propriedade intelectual dele era a Paramount. Este gênio que assumiu o comando geral de Star Trek nos anos 2000 para a televisão, porque os direitos de filmes, né, os direitos cinematográficos de Star Trek se mantiveram na mão da Paramount. Estamos aí em 2006, tanto. A Paramount queria trazer de volta Star Trek pro cinema. E então eles contrataram uma empresa chamada Bad Robot, que era de um cineasta chamado J.J. Abrams, para desenvolver um reboot cinematográfico, que acabou sendo Star Trek 2009 e Star Trek Into Darkness e Star Trek Beyond. Essa trilogia foi desenvolvida pela empresa chamada Bad Robot, que ganhou um contrato da Paramount de exclusividade para produzir Star Trek, certo, para o cinema. Porém, isso não quer dizer que a Bad Robot era a dona de Star Trek. Não, não, não. A dona de Star Trek continuava sendo a Paramount. Porém, os direitos de produzir filmes de Star Trek foi parar na mão dessa empresa chamada Bad Robot, tudo bem? No cinema, enquanto na TV os direitos de Star Trek se mantinham na mão da CBS, que enterrou a Era Berman e deixou quieto Star Trek durante anos. Só que, certo, o sucesso de Star Wars aí, depois da aquisição da Disney, dos primeiros filmes de Star Wars, aquele sucesso momentâneo, inicial, de terem rebutado, trazido os atores de volta e tal, fez com que o nosso amigo Les Moonves olhasse de volta para Star Trek e falava, Star Trek não é a mesma coisa Star Wars, Star Wars está vendendo, eu tenho Star Trek, vamos trazer Star Trek de volta. Mas o nosso amigo Les Moonves também queria entrar na guerra dos streams. Gente, um dos maiores tiros no pé de Hollywood foi que eles afundaram o sistema de network, afundaram o sistema de home video e basicamente inventaram a guerra dos streamings, onde todo grande estúdio queria ter o seu streaming, o seu serviço de streaming. Para quê? A ideia deles é que eles acreditavam que eles não iam precisar mais os gastos que eles tinham para produzir DVDs, eles não iam mais precisar dos cinemas, eles não iam precisar de mais nada. E eles não iam precisar vender o produto deles para Netflix, que era extremamente lucrativo. Gente, uma série, um filme, passava no cinema ou passava na TV, depois de algum tempo era vendida em home video, em DVD, em formato digital, em aluguel, e depois de um tempo eles ainda vendiam de novo para um serviço de streaming como a Netflix ou para outros que estavam surgindo, como por exemplo o Prime Video, certo? Eles decidiram que eles não queriam mais dar dinheiro para os fabricantes de DVD, que eles não queriam mais dar dinheiro para os cinemas, que eles não queriam dar mais de tudo, que eles iam ter os seus próprios serviços de streaming, que todo mundo ia pagar os streamings para eles, e foi. E aí que surge, certo, Disney Plus, é aí que vai surgir HBO Max, é aí que vai surgir Apple TV e tantos outros serviços de streaming que surgiram, o que acabou sendo aqui. Momentaneamente, quando deu o Covid, parecia que a aposta tinha sido boa, porque as pessoas não podiam sair de casa, então elas realmente estavam assistindo esses serviços de streaming. Mas quando a era da pandemia acabou e as pessoas voltaram pra rua, que era óbvio que uma hora ia acontecer e só uma pessoa muito pessimista achou que a gente ia passar o resto das nossas vidas trancados em casa, tudo bem? Essas coisas fez o quê? Fez com que as pessoas parassem de assinar 20 mil streamings, voltassem a querer ir no cinema, voltassem a ir pra TV, voltassem a assistir TV e outras coisas normais. Não quer dizer que houve um retorno em massa para os cinemas, apesar que essa semana parece que os números, por causa do Minecraft de cinema, são ainda superiores aos números de cinema dos últimos anos antes da pandemia. Mas de qualquer maneira,
As pessoas querem sair de casa, as pessoas querem pegar uma sexta-noite, fazer alguma coisa diferente e ir no cineminha. E eles descobriram que manter esse serviço de streamings e o quanto eles gastam para produzir essas séries e a quantidade mínima de episódios que eles fazem, gastando muito para produzir essas séries, faz com que os serviços de streamings não sejam tão rentáveis quanto o sistema anterior. Tudo bem? Mas nessa época, o Les Moonves queria de qualquer maneira o próprio serviço de streaming da CBS, sendo que a CBS era um dos canais mais fortes dos Estados Unidos. Mas ele preferiu fazer o quê? Investir os fundos da CBS num serviço de streaming chamado CBS All Access, né? Então, da mesma maneira que no passado a Paramount tirou Star Trek do serviço da TV normal, fazendo com que diminuísse o público de Star Trek para ir para o UPN, que não passava nem em todos os estados americanos, o Les Moonves, não estudando história, fez a mesma coisa. Em vez de botar Star Trek numa Netflix que fazia muito sucesso, em vez de colocar Star Trek na TV norte-americana, no canal CBS que fazia muito sucesso, decidiu colocar a sua nova série Star Trek Discovery no serviço de streaming, certo? Que é o CBS All Access, que nem existe mais, tudo bem? Então tá, o CBS All Access, então, fez essa nova série Star Trek Discovery, só que em vez dela ser produzida pela própria CBS, ele contratou uma empresa chamada Secret Hideout para produzir Star Trek Discovery. O dono dessa empresa era o Alex Kurtzman, que já tinha trabalhado com a Bad Robot lá em 2009, sendo um dos arquitetos da Kelvin Timeline, junto com o J.J. Abrams e com o Roberto Orci. Então a empresa do Alex Kurtzman assume a produção de Star Trek Discovery aí, certo, na segunda metade dos anos de 2010, ok? Mas isso quer dizer que Star Trek era da Bad Robot? Não! Star Trek não era da Bad Robot, Star Trek não era da Secret Hideout, Star Trek continuava sendo dividida entre a Paramount e a CBS. Cada um tinha os direitos para fazer uma coisa. Gente, é famoso que essa divisão de direitos fez com que, por exemplo, os filmes da Kelvin Timeline não pudessem usar o visual original, isso, aquilo, aquilo outro. Gente, alguns falam que isso é mentira, que isso nunca existiu. Outros falam que isso é um mito, tá? Outros falam que isso é absoluta verdade. Gente, eu acredito que isso é verdade sim, por causa que o meu amigo saudoso Richard Arnold afirmou para mim que era real essa divisão de direitos e que o pessoal do cinema não podia usar o visual da série original sem pagar para a CBS. Porque as empresas estavam divididas na época. E o Richard Arnold sabe muito mais do que todo mundo. E não vamos esquecer que ele trabalhou no filme de Star Trek 2009 e chegou até a fazer uma pontinha no filme como um Romulano. Então acredito que ele tem mais sapiência. Infelizmente ele não está mais aqui para vocês poderem perguntar diretamente para ele. Mas sim, ele afirmou para mim. E tinha mais duas pessoas comigo quando ele afirmou isso, tá? Tudo bem? De qualquer maneira. Seguindo Star Trek, tá? Na segunda temporada de Star Trek Discovery, o Les Moonves, antes dele ser demitido da CBS, ele deu um contrato para Secret Hideout, para a empresa do Kurtzman, de exclusividade na produção de Star Trek. Imagina que você alugou a sua casa. Então, você alugou a sua casa, você é o proprietário da casa, então Star Trek continuava a ser, certo, da Paramount e da CBS, mas você não poderia fazer nada com a casa, porque quem tem os direitos de moradia da sua casa é a pessoa que alugou. Então é como se fosse um contrato de aluguel. Os direitos para produção em 2019, se eu não me engano, foram para a mão da Secret Hideout por um contrato firmado pelo Alex Kurtzman com o presidente da CBS, o Les Moonves. Tudo bem? Ok? Estamos inteiros, entendendo? Então ele começou a expandir. E é aí que vai surgir Star Trek Picard, é aí que vai surgir Star Trek Strange New Worlds, é aí que vai surgir Star Trek Prodigy, é aí que vai surgir Star Trek Lower Decks. Todos esses produtos vão surgir pela Secret Hideout por causa desse contrato de exclusividade. Que diga de passagem, eu alugo a casa e em vez de você me pagar para usar, eu pago para você. Então eu pago para você cuidar da minha casa, tudo bem? E você, como se fosse um caseiro, cuida pra mim, mora lá, faz o que você quer na casa. E eu pago pra você produzir Star Trek. E o lucro
dessa venda de Star Trek vem pra mim, entendeu? Então, eu pago pra Bad Robot, desculpa, a Bad Robot seria basicamente a mesma coisa, mas eu pago pra Secret Hideout. A Secret Hideout é exclusiva pra produção de Star Trek, só ela pode fazer Star Trek, tudo bem? Eu pago a produção e o lucro, a distribuição, a venda, brinquedos e outras coisas vem pra mim, Paramount, mas eu continuo sendo a dona. Essa é a situação. O que acontece é que a Shiri Redstone, que era a filha, certo, do dono da National Amusements e da Viacom, decidiu refundir as empresas. E depois que o Les Movies foi demitido no movimento Me Too, e não tinha ninguém na CBS para impedir essa refusão, o que fez com que a Paramount, a CBS, todos os grupos Viacom fosse reunido, certo? Agora nos anos de 2020, o que fez com que todos os direitos de Star Trek voltassem para a mão da Paramount. Então a separação CBS e Paramount deixou de existir. A Paramount encerrou o serviço CBS All Access e criou um outro serviço chamado Paramount Plus, que deveria abrigar aí os produtos da Paramount e da CBS, que incluía Star Trek. Tudo bem? Então, hoje, Star Trek passa na Paramount Plus. É claro que, às vezes, eles fazem que nem a distribuição internacional pela Netflix, ou a distribuição internacional pela Prime, certo? De uma ou outra série, mas os produtos são da Paramount. Beleza? Tudo bem? Então, é assim que está. Acontece que ano passado, certo? A Paramount não está bem das pernas, ela fez muita dívida para poder reunir as empresas. O serviço Paramount Plus, tirando do universo lá do Sheridan lá, certo? Tirando todo o universo de cowboy deles, não tá dando muito certo. É claro que existem as suas séries que dão certo, Stallone e tal e coisa, existem produtos que sempre acabam dando certo, mas no geral, o serviço do Paramount Plus não é muito melhor que o serviço do CBS All Access. E eles de novo apostaram no carro errado, apostaram no streaming. E aí o que acontece? O que acontece é que a Paramount tá quebrando. E para salvar a Viacom, a National Amusements, foi tudo vendido para a Skydance. Então a Skydance, assim como a Go From Amsterdam, assim como a Viacom, assim como a National Amusements no passado fizeram, a Skydance adquiriu no momento a Paramount. E a Skydance é hoje a dona da Paramount. A Paramount continua sendo a dona dos direitos de Star Trek, mas a Skydance adquiriu. A fusão ainda não está completada porque a autoridade, certo, que a FCC, a autoridade americana, tem que aprovar essas grandes fusões. Porque se ela não aprovar, a compra vai por água abaixo. Então, estamos esperando que essa compra seja terminada. Com essa compra sendo terminada, os executivos da Skydance vão assumir o comando da Paramount, certo, e de todos os seus produtos. Isso quer dizer que eles assumem o comando de Star Trek? Não. Pelo que a gente sabe, os direitos de Star Trek para o cinema continuam com a Bad Robot, apesar que muitos acreditam que o contrato, eles deveriam fazer um filme novo para Star Trek a cada 10 anos. E o último filme que saiu de Star Trek seria de 2016. Isso quer dizer que, se esse boato que eles têm que produzir a cada 10 anos, senão eles perdem o contrato, é real, se não sair um filme até 2026, a Bad Robot vai perder os direitos cinematográficos de Star Trek. Já no mundo televisivo, certo, a Secret Hideout continua com os direitos de Star Trek e, pelo que a gente sabe, o contrato deles vai até algum ponto entre 2016 e 2017, depois da última extensão que a Paramount deu para o Alex Kurtzman e para a Secret Hideout. Então, hoje, os direitos cinematográficos estão com a Bad Robot, os direitos televisivos estão com a Secret Hideout. Qualquer um desses contratos deve terminar até o ano que vem, se não forem renovados pela dona dos direitos, que é a Paramount, e a Paramount está sendo adquirida pela Skydance. Quem é o dono do Star Trek? A Paramount. Quem é a dona da Paramount? Se for para frente a compra mesmo, se a FCC aprovar, a Skydance. Quem pode produzir para o cinema? A Bad Robot. Quem pode produzir para a TV? É Secret Hideout. E essas duas com exclusividade. Então, mas como eu já falei 45 vezes nesse vídeo, o dono é a Paramount. Gente, é isso. Curte, comenta, compartilha. Já pensou em ser sócio da Nova Frota? Gente, precisamos de sócio.
considere, nos ajude. O que mantém o fã-clube vivo é os sócios. Ajuda a gente nessa empreitada de Star Trek no Brasil. Falou, galera!